O que você sabe sobre o Brasil? O que nós, brasileiros, sabemos sobre o seu país? Uma boa pergunta para mais uma conversa de mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills, join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Eu escolhi esse tema porque geralmente tem vários vídeos de brasileiros que ficam bravos porque o estereótipo brasileiro é sempre carnaval e samba, ou futebol e samba, ou então as pessoas não sabem onde fica a capital do Brasil, ou qual a capital do Brasil e etc. Então eu resolvi fazer essa reflexão do outro lado, né? O que nós, brasileiros, sabemos sobre outros países? Acho que também vai ser bem pouco, né? Ou não? O que você acha, Érica? Provavelmente sim, ainda mais dependendo do país. Você quer começar por qual? Não sei, vamos começar por um difícil e vamos deixar o mais fácil para o final. Eu pensei em deixar Estados Unidos para o final, que talvez a gente tenha bastante coisa para falar. Mas vamos pensar, por exemplo, em outro país. O que você sabe sobre a Austrália? Que na Austrália tem cangurus. Qual é a língua que se fala na Austrália? Inglês. Que eu saiba é inglês. Muito bem. E qual é a capital da Austrália? Essa é a pegadinha. Eu sei que não é Sydney, mas eu não sei o nome da capital da Austrália. Muito bom, isso é igual a gente dizer, eu sei que a capital do Brasil não é Rio de Janeiro, mas eu não sei qual é. Eu também não lembro exatamente, eu tenho a impressão de que tem 2 R's. Pronto, mas não saberia dizer exatamente. Agora, depois de dar uma breve pesquisada no Google, eu descobri que é Canberra. Mas também não sei muito sobre a Austrália, sei que ela é grande, é quase do tamanho de um continente, ou quase do tamanho de todo o continente da Oceania. Então eu diria que é o principal país da Oceania. O que mais? Vamos pensar em outro país. O que você sabe sobre... Bom, agora você escolhe o país então, Érica, e me pergunta. Japão. Eu acho que eu sei bastante sobre o Japão. Eu sei que no Japão tem samurai. Eu sei que os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas no Japão. Sei que o Japão tem muita tecnologia e muita gente e pouco espaço. Sei que a língua asiática o japonês no caso é kanji, tem os desenhinhos lá para entender. Sei que houve uma grande migração japonesa para o Brasil, especialmente em São Paulo. Talvez o Brasil seja um dos países onde tem mais japoneses fora do Japão. Sei que a bandeira do Japão é branca com uma bola vermelha. E eu diria que a capital do Japão é Tóquio, mas não sei. Ou pelo menos a cidade mais famosa, assim, que vem na minha cabeça. Acho que é isso. E o que você sabe sobre o Japão? Érica, você tem a obrigação moral de saber mais do que eu. Eu acho que o que eu sei é isso aí que você falou. E confirmando, sim, é Tóquio a capital do Japão. Eu sei que no Japão fala japonês. Que ótimo. Tem uma árvore que é muito comum no Japão, que é a cerejeira também, que quando ela flore fica muito bonita. Muito bonita mesmo. É uma coisa que eu tenho vontade de visitar no Japão, é nessa época em que ela está toda florida, porque fica muito bonita. Pois é. Agora eu vou te falar outro país. Então, o que você sabe sobre a Alemanha? Batata. O batata é só por conta que aqui, pelo menos, onde a gente mora, no Rio Grande do Sul, e a gente está no meio de descendentes de alemães, eles gostam muito de batata, por isso que eu falei batata, tá, pessoal? Mas o que eu sei sobre a Alemanha? O idioma principal é o alemão, mas tem vários dialetos vindos do alemão, ou melhor, vindos do alemão não, que formaram o alemão gramatical, que é o que é falado oficialmente hoje.
A Alemanha ganhou de 7-1 do Brasil na Copa. Tinha o Hitler na Alemanha, que odiava os judeus e perseguiu veementemente eles. Acho que, sintetizando, seria isso. Bom, eu só poderia acrescentar que eu lembro que teve um muro numa cidade, em Berlim, e esse muro dividia a cidade em duas, e esse muro caiu. É algo que... Bom, a Alemanha é um país bem conhecido também, tem bastante coisa para saber da Alemanha. Agora, qual é o outro país que você quer colocar aqui em xeque para mostrar que a gente também não sabe muito sobre outros países? Pega um meio desconhecido, não tão popular. Egito. Bom, o que eu sei sobre o Egito, acho que o Egito tem pirâmides, acho não, né? Eu sei que no Egito tem pirâmides, que tem o Rio Nilo e que é uma das civilizações assim bem antigas. Eu deduzo que a principal religião no Egito não seja cristã, que eles também têm outras religiões, outras crenças, e que tem uma área do Egito que é deserto, né? Inclusive onde ficam as pirâmides. Não saberia como é a bandeira do Egito, não lembro, e não tenho certeza quanto à capital também. Eu chutaria Cairo, mas não sei. Tem as múmias também, os sarcófagos, e eu acho que é só isso que eu sei do Egito, o que você falou e o que eu disse. Acho que eu não sei mais nada do Egito. É verdade. E vamos para o último, então, que a gente deixou para o final, mas depois nós vamos ter a lição de moral aqui, ou pelo menos a lição, uma reflexão no final desse episódio. O que você sabe sobre os Estados Unidos da América? A moeda é o dólar, eles gostam muito de futebol americano e basquete, que é muito comum também. O idioma é o inglês. Tem todo tipo de paisagem natural e a paisagem não natural. Tem de todo tipo de imigrante, muitos brasileiros na região da Flórida. Também é muito famoso pelos fast foods. Acho que é isso. E pela obesidade. Eu acrescentaria a obesidade pela questão do fast food. Eu lembraria dos Simpsons também, que é, para mim, uma referência, assim. Tem um outro esporte que é referência, que é o beisebol. E a capital é Washington, D.C., porque tem 2 Washington. Também não conheço muito da geografia americana, mas tem vários estados que são famosos, como a Erika já citou, Flórida, Nova York, acho que acabou aí. Sei lá, Los Angeles, mas Los Angeles não é um estado, eu acho que é uma cidade. Eu não sei qual é o estado. Texas, eu sei que é um estado. Califórnia é o estado onde fica Los Angeles. Então a gente sabe um pouquinho mais, assim, porque também é uma cultura que acaba dominando a mídia, as redes sociais. E a reflexão final, a partir desse episódio, é que, no geral, a gente sabe muito pouco sobre a cultura e sobre detalhes sobre outros países. A não ser que a gente pesquise isso, né? Ou que a gente se informe, mas mesmo assim não dá para se informar sobre todos os países. É uma coisa que a gente acaba só conhecendo realmente o estereótipo sobre cada país. As informações que a gente falou aqui, espero que a gente não tenha ofendido ninguém, mas em geral eu entendo que as pessoas podem até ficar ofendidas quando, por exemplo, Egito, você só pensa em pirâmide e múmia ou areia. Mas com certeza tem muito mais riqueza, a cultura, a língua, povo no Egito, muito mais detalhes para saber do que só isso que a gente sabe aqui. Mas ao mesmo tempo eu acho que nós brasileiros não estamos tão mal assim na fila do pão, né, Erika? Depende do brasileiro, né? Porque tem brasileiro que, misericórdia, não sabe nem onde fica alguns estados, essas coisas simples do próprio país. Então, quem dirá de outros, né? Isso é verdade. Eu tenho a impressão, claro, é o que você falou, é difícil generalizar e vai depender do público, da realidade daquela pessoa, do acesso que ela tem à informação. Então, de fato, a gente tem muita gente que tem pouquíssimo acesso à informação, então não dá para julgar mesmo, não. Mas é que quando a gente vê esses videozinhos nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas sendo entrevistadas que eu acho que sabem muito menos sobre o Brasil do que o que nós sabíamos aqui desses outros países. Foi por isso que eu comparei assim. Assim, isso sim, realmente acontece.
Igual o vídeo que me inspirou a fazer esse episódio, a comentar sobre esse assunto, foi um vídeo de uma professora de inglês, né? Nossa querida teacher Paula Gabriela, e ela estava perguntando para pessoas de várias nacionalidades sobre o Brasil, e alguns deles só sabiam Ronaldinho, Ronaldo. Outros só conheciam alguma comida típica do Brasil. A gente nem falou sobre isso, sobre comida, né? Por exemplo, a comida japonesa a gente conhece bem. A americana a gente falou. No Egito, a comida árabe. Talvez a gente vá saber uma outra coisa ou quase nada. Então, quando a gente vai olhar, realmente a gente sabe muito pouco. Mas sempre vai ter gente que sabe menos e tem gente que sabe mais. Então, a lição, eu acho, é que não dá para se ofender também quando as pessoas não sabem muito sobre o nosso país. A gente tem que entender que a realidade das pessoas é muito diferente. E o nível escolar, ou até o que se ensina na escola, o acesso à informação, como a gente comentou. Então, não sei, né? É que às vezes a gente se ofendia, né? Como brasileiro, quando o pessoal fala que a capital do Brasil é Buenos Aires, por exemplo. Não, eu acho que o que mais me ofende, entre aspas, é assim, pessoas de outros países mais desenvolvidos que o Brasil, então a pessoa tem mais orientação, tem mais acesso à informação do que os brasileiros, do que muitos brasileiros, e a pessoa acha que Brasil é só mato, né? Que não deixa de estar errado, né? Se você olhar o tamanho do Brasil, o tamanho desses países e o tamanho de verde que tem no Brasil, ou a quantidade de verde que tem no Brasil, o Brasil é muito mato mesmo, assim. É muito verde. Mas eu entendo o que você quer dizer. Sim, eu estou me referindo a pessoas acharem que todos os brasileiros vivem na floresta, na casa na árvore, andando de árvore em árvore com um cipó e pelado, né? Sim, que a gente é o Tarzan. Todo brasileiro é o Tarzan. Eu entendo. E, de fato, até sobre língua, pelo menos, isso eu acho que é mais ou menos um básico, né? Tipo, saber que no Japão fala japonês, que na Austrália se fala inglês, embora tenha outros dialetos também, que no Egito fala árabe, eu espero. E, enfim, esse é o básico do básico, de saber, ou pelo menos em que continente está cada país. Isso daí sim. Mas como você disse, vão ter muitos brasileiros que nem isso vão saber também. E concordo contigo, os países mais desenvolvidos têm a obrigação, ou têm uma maior obrigação, de saber, porque entende-se que a educação nesses países desenvolvidos é melhor, ou pelo menos deveria ser melhor, além do acesso à informação, à internet, essas coisas, né? Mas eu acho que fica aí essa grande reflexão. O que nós sabemos dos outros países e vocês, nossos ouvintes, o que acharam do conhecimento que nós temos de outros países? Sobre esses países que a gente comentou, você já sabia isso? Você sabe mais do que isso? Você sabe menos? Como você avaliou essa nossa reflexão aqui? E fica a dica para que você conheça mais sobre o Brasil. Nós tentamos ajudar você a fazer isso através do nosso podcast, porque tem muito mais coisa sobre o Brasil do que só samba, carnaval e Ronaldinho. E a gente tenta trazer esse conteúdo. Tem muita coisa que a gente também está ainda aprendendo sobre o Brasil, já que o Brasil é muito grande. E a gente espera continuar aprendendo não só sobre o Brasil, mas sobre outras culturas também, porque acho que isso é sempre muito positivo. A gente, quando tiver oportunidade, saber mais do que o estereótipo, ir além do básico sobre uma cultura, língua ou país. Esse foi mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese.